Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição aqui em nosso canal e também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante a participação de vocês aqui no programa do Expresso, dando feedback, comentando. Fico feliz de ver que a cada edição a interação do público nos comentários aumenta. Dani, uma semana cheia de assuntos aí para a gente tratar, né? Eu já queria começar entrando no primeiro tema dessa edição, que é a libertação dos 4 reféns no último sábado. Israel ainda comemora a libertação dos 4 reféns na faixa de Gaza, que aconteceu no sábado passado. A gente falou aqui nas redes do Instituto Brasil Israel, a gente inclusive fez um Notícias da Guerra de emergência, e ainda que um policial tenha morrido durante essa operação, né? E queria saber como que foi o resgate. A gente imagina aí que tenha sido uma operação com bastante inteligência, uma operação muito delicada, e o que se diz aí sobre o preço que os civis palestinos pagaram com a ação, né? Foram os 4 reféns, né? A Noa Argamani, o Almog Meir, o Shlomi Ziv e o Andrei Kozlov. É isso? É exatamente isso. Põe a foto deles, aí eu vou dizendo quem é quem. Isso aconteceu um dia depois do nosso último Expresso, então a gente não sabia disso. Inclusive, eu vou falar um pouco disso no terceiro assunto. Então, o primeiro é o Shlomo Ziv, tem 41 anos, morava inclusive na Aria, no norte de Israel. O Andrei Kozlov, que é esse segundo que está com um headphone no ouvido, não sei se ele estava saindo do helicóptero militar, então acho que tinham colocado por causa do som, do barulho, né? O terceiro é o Almog Meir Jan, o nome todo dele, e a quarta é a Noa Argamani. Tanto os 4 estavam no Festival Nova de música, né? A Noa estava dançando, se divertindo com o namorado dela, que ainda está no cativeiro. Os 2 do meio, mais jovens, estavam trabalhando, ao que parece, acho que estavam trabalhando como segurança, como guardas, né, no festival. E o Shlomo Ziv também estava no festival. E eles foram resgatados numa operação que uniu exército, polícia e a unidade de contra-terrorismo, né? Quer dizer, o principal, a gente vai ver daqui a pouco, né, um pouco mais imagens, quer dizer, quem atuou mais foi essa unidade antiterrorismo de Israel, chamada Yamama, e eles já sabiam, tinham informações de inteligência, né, coletadas, né, dentro da faixa de Gaza, do campo de refugiados de Nuseirat, que fica um pouco no centro, um pouco centro-norte da faixa de Gaza, e eles tinham a informação de que os 4 reféns estavam lá. Eles não estavam dentro de túneis, eles estavam realmente sendo guardados em 2 casas, uma casa separada da outra, 2 apartamentos, né? 2 apartamentos separados um do outro por 200 metros. E tinha muita gente do Hamas em volta entre esses 2 apartamentos, fazendo guarda desses apartamentos, tá? Dos reféns que estavam nesses 2 apartamentos. E os israelenses souberam da localização já há algum tempo e tinham organizado toda uma missão, né, uma ação para chegar lá e conseguir resgatar os reféns e fazer essa operação toda. A operação ela foi uma operação que foi um sucesso, né? Foi uma operação que conseguiu resgatar com vida os 4 reféns, mas, infelizmente, um membro dessa unidade antiterrorismo, né, um policial chamado Arnon Esmorá, de 36 anos, morreu na ação. Tá? Muita gente está comparando a ação com o resgate de
reféns também de Entebbe, né, em 1976, eu acho que foi, que um avião foi sequestrado por um grupo palestino, foi levado para Entebbe, em Uganda, e comandos israelenses foram lá e conseguiram resgatar. Só teve uma refém que morreu, acho que ela estava no hospital, uma coisa assim, tinha sido levada, então ela morreu, e também um comandante da ação, que é inclusive o irmão do primeiro-ministro atual, Benjamin Netanyahu, o Yoni Netanyahu, foi o único que morreu nessa ação em Entebbe. Mas é claro que são ações completamente diferentes. Entebbe era um país muito longe, eram mais de 100 reféns que estavam lá. Não era dentro de um campo de refugiados, era no aeroporto de Entebbe que eles estavam, tá? Apesar de que na operação em Entebbe morreram pessoas, morreram 45 membros acho que do exército de Uganda e também sequestradores. Então, teve mortos também entre as pessoas que estavam lá segurando, né, com esses reféns nas mãos. Então, nesse caso, foi uma alegria muito grande em Israel. Era um sábado de manhã, era o Shabat, e foi realmente 11 horas da manhã, uma operação ousada que aconteceu durante o dia, né? E que pegou todo mundo de surpresa, inclusive muita gente que não assiste televisão, rádio, porque é Shabat, né? Tem muita gente muito religiosa em Israel, não ficaram sabendo imediatamente, apesar de que vizinhos seculares avisaram, alguns vizinhos colocaram bilhetes nas portas, por debaixo das portas, ou grudaram nas portas de vizinhos religiosos para avisar. Tem um vídeo também de meninas religiosas passando e alguém gritando para elas: a Noa Gamani foi libertada, e teve 4 reféns libertados, e as meninas rindo e alegres e felizes. E é interessante porque esses 4 reféns, eles têm, é claro que histórias, as pessoas sabiam algumas histórias deles, né? Os reféns são celebridades em Israel hoje em dia, né? Então, por exemplo, o que está com o headphone, né? O Andrei Kozlov tinha feito aliá, tinha ido morar em Israel só há 2 anos. Nem falava hebraico direito, e ele estava trabalhando como segurança. Ele é russo, né? Veio da Rússia, acho que é Rússia. E veio da Rússia e trabalhava há 2 anos em Israel, que tinha feito aliá sozinho. Tinha imigrado para Israel sem a família há 2 anos, estava trabalhando como guarda de segurança, né? No Festival de Música Nova. Mas agora ele fala hebraico, porque os 8 meses que ele ficou no cativeiro, ele ficou com os outros 2, os 3 ficaram juntos o tempo todo, e eles meio que ensinaram os outros 2, né, o Shlomo Ziv e o Almog Meir, ensinaram para o Andrei Kozlov hebraico, e ele já estava falando hebraico, já está falando hebraico melhor agora. E a 4ª refém, que estava na segunda casa, no segundo apartamento, né, então os 3 3 homens estavam num apartamento e ela, a Noa Argamari, estava no outro apartamento. Ela tem 26 anos e ela foi sequestrada. Era muito, o sequestro dela foi divulgado em todo o mundo, porque é aquela moça que foi sequestrada por homens armados numa motocicleta, e ela gritando: não, 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 não. Então ficou muito famoso o sequestro dela. E ela tem uma história dramática da família, porque a mãe dela tem câncer terminal, e a mãe dela é chinesa, nasceu na China, mas mora em Israel, casou com um israelense e mora em Israel, e a mãe está com câncer terminal, câncer no cérebro, e o último pedido da mãe, antes de morrer, que provavelmente deve acontecer, infelizmente, em breve, era ver a filha dela novamente, e isso vai acontecer. Quer dizer, já aconteceu, ela já reviu a filha, que tinha sido sequestrada por 8 meses. Agora, estão saindo algumas imagens do resgate, né? Então, eu quero que você mostre aí um vídeo divulgado pelo Exército Israelense que mostra o momento do resgate dos homens. Tá?
Pode parar. Deixa eu explicar aqui o que a gente viu. A gente viu os comandos, né, do Yamam, da unidade antiterrorista, entrando numa casa e entrando no quarto onde estavam 3 homens, que são esses 3 reféns, e os 3 reféns muito nervosos e sem saber quem são essas pessoas que estavam aqui, né? Porque quem vai imaginar que o exército vai entrar no meio do dia de um sábado, 11 horas da manhã, para resgatá-los, né? E eles ficam assustados e os soldados falam: quem está aí? Quem está aí? Quem são vocês? Nomes. Aí um fala Andrei, o outro fala Almog. E aí os caras falam: a gente veio resgatar vocês, ok? Yes? Né? Aí eles respondem yes. Quer dizer, então aí que eles entenderam que eram comandos do exército israelense e eles saem atrás e tal. Agora, essa ação, como eu falei, ela foi uma ação muito sucesso, porque ela conseguiu trazer os 4 sequestrados de volta, mas teve, como eu falei, uma pessoa que morreu, que foi um comando, você pode botar a foto dele aí, que foi um policial, né, da unidade antiterrorista chamado Arnon Zmorá, de 36 anos. Inclusive, a operação, então, está sendo chamada de Operação Arnon, em homenagem a ele que morreu. Tá? E aí, muitas coisas estão saindo ainda, mostrando como que foi a preparação para essa... Pode tirar a foto dele, né? A gente respeita e tudo. Que a operação demorou, acho que 2 ou 3 semanas de organização e de preparação para essa ação. Só que a gente não pode esquecer que ainda tem 120 reféns ainda estão na faixa de Gaza. E com esse resgate, que foi um resgate com sucesso, porque os reféns foram trazidos com vida, é claro que os outros que continuam lá vão provavelmente sofrer as consequências. Talvez o Hamas, inclusive, as pessoas do Hamas estão que vão matar alguns reféns por causa disso, como vingança. E certamente a segurança deles vai ser reforçada. Quer dizer, então, uma outra ação como essa, não sei se vai conseguir acontecer. E o exército israelense, resgatou esses 4 e tinha resgatado mais 3 pessoas antes. A gente lembra aqueles 2 homens até argentinos, né? O Luiz Har e outros que se o nome, argentinos também, que foram resgatados também. E teve mais uma soldada israelense de 18 anos, a Ori Megides, no começo da guerra. Então, você tem aí 7 pessoas até agora que foram resgatadas pelo exército. Dos 250 que foram originalmente sequestrados, 130 por aí, 120 por aí, foram devolvidos através de acordos de cessar-fogo, né? A gente teve acordos de cessar-fogos com alguns países, teve muitos filipinos, teve muitos, né, acho que tailandeses, que foram soltos através de um acordo feito do país, com o Hamas diretamente, e teve aqueles 85, 86 reféns que foram soltos em outubro, também um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Mas 120, quer dizer, e 7 que foram resgatados de maneira heróica, digamos assim. Quer dizer, então, algo me diz, fazendo as contas, que essa maneira heróica, por mais heróica que ela seja, não é a melhor maneira de trazer 120 reféns de volta. Né? 120 reféns de volta, provavelmente a maneira mais segura, digamos assim, de trazê-los de volta seria através de um acordo de cessar-fogo, que é o que está sendo decidido e negociado já desde outubro do ano passado. Desde novembro, foi novembro, eu falei outubro, mas foi novembro que teve o acordo de cessar-fogo do ano passado. Então, por mais que as pessoas tenham ficado muito felizes e muito alegres com esse resgate, e deu muita esperança para famílias de reféns que estão no cativeiro, não sei até que ponto que a gente pode esperar que haja mais resgates heróicos como esse. Antes de eu passar para a parte mais polêmica desse assunto, que é o preço que foi pago pelos civis palestinos
por essa ação, eu queria que você colocasse. Eu queria que você botasse aí um vídeo de uma das comemorações que a gente viu durante o dia inteiro no sábado, de israelenses sabendo da operação que, com sucesso, trouxe os reféns de volta. Isso é um salva-vidas na praia de Tel Aviv, avisando que as pessoas que conseguiram trazer de volta 4 reféns. E aí dá para ouvir as pessoas batendo palmas e alegres com isso. Tem vários vídeos desses. Ah, tem um outro. Agora que você colocasse um outro, que fui eu, isso na minha casa, eu filmando da televisão, que é um momento em que amigos de um deles reunidos, conseguiram falar com ele por telefone, com o Almog Meir. O Almog Meir que está no telefone, tá vendo? Ele está lá no telefone, todos os amigos dele gritando. E é muito engraçado que nessa hora eles ficam gritando com o Almog Meir, eles ficam gritando assim: ele é nosso, não vamos dar ele para ninguém. Ele é nosso, o Michelano, o Velano e Tenató. E é muito emocionante, teve muitos vídeos desses na televisão, tudo. Agora, antes também de chegar de novo nessa questão mais polêmica, a gente já está sabendo algumas informações que os reféns contaram sobre o que eles passaram durante os 8 meses lá no cativeiro do Hamas. Com certeza a gente vai ter muito mais informações, eles vão dar entrevistas em algum momento, mas eles, obviamente, nesse momento estão traumatizados e estão passando por batelada de exames com médicos, estão vendo amigos, estão vendo família, e ainda não estão falando diante das câmeras, mas as mães, as famílias estão falando algumas coisas. Então, no caso da Noa Argamani, que é essa que eu falei, que a mãe está com câncer terminal, o que ela contou é que ela estava na casa de uma família e que eles entravam no quarto onde ela estava a qualquer hora do dia e da noite e falavam: vai limpar, vai varrer, vai arrumar a casa e lavar a louça. Então, ela virou uma espécie de escrava doméstica deles, em que ela fazia todas as coisas da casa, como uma empregada doméstica, obviamente sem pagamento, então escrava doméstica, a qualquer hora. Então, inclusive, na hora que ela foi resgatada, ela estava lavando louça na casa da família. Tá? Os médicos também falaram que eles sofreram muitos abusos psicológicos e físicos, tá? E sexuais também. A gente vai saber em algum momento exatamente isso, o que aconteceu. Vai demorar um pouco, porque vai demorar para eles falarem, né? Ou se é que vão falar sobre isso. E a última coisa que eu vou falar, eu tenho um texto meu também no site do IB sobre isso essa semana, que a casa onde a Noa Argamani estava era a casa de uma família em que um dos filhos, de 30 e poucos anos, era jornalista da Al Jazeera. Um jornalista contratado ou freelance, provavelmente ele vai ser um colaborador freelance, né? Mas ele está no site da Al Jazeera, estava no site da Al Jazeera o nome dele como correspondente ou colaborador, tá? Não só com fotografia, mas também com textos, e ele também escrevia no Palestine Chronicle, uma coisa assim, e escrevia em inglês, e é um cara, né, de 30 e poucos anos, que é um jornalista de Al Jazeera, e na casa dele estava uma refém israelense trabalhando como escrava doméstica. Tá? E aí eu escrevo no texto, porque muita gente ficou chocada com isso, como um jornalista, tal. E eu tento explicar no meu texto que essa noção de jornalista é complicada. Quando a gente pensa em jornalista, a gente pensa os caras do Watergate, a Patrícia Campos Melo, pessoas assim que a gente, né, com moralidade, com transparência, em busca da verdade, democracia. Não é bem assim. A gente sabe, nos últimos anos do Brasil também, que tem muitos jornalistas que sacrificaram a busca pela realidade, pelos fatos nus e crus, né? Os fatos
tentando uma certa neutralidade, que é utópica, mas tentando ser neutro, em prol de uma ideologia. De lá, de cá, não interessa. Muitos jornalistas sacrificaram os seus valores em prol de trabalhos, em prol de ideologia, em prol de dinheiro. A gente sabe que é verdade. E tem, além disso, muitos jornalistas que são, que a gente chama de fixers ou freelancers, né? Que são jornalistas que nunca passaram por uma aula de jornalismo na vida. São simplesmente pessoas locais que sabem falar a língua local de um lugar que é distante, mais complicado para um jornalista ocidental chegar. E essas pessoas são chamadas de jornalistas e a gente espera dela, talvez, tem expectativa que elas trabalhem de uma maneira com rigor jornalístico de uma escola que recebeu diploma de bacharelado ou mestrado em jornalismo. Não, não são pessoas que estudaram jornalismo, são simplesmente pessoas que estão lá, sabem falar a língua e é fácil e barato para alguns veículos de comunicação contratá-los. Tá? Então, pensando nisso, fica menos difícil entender o que fazer uma refém na casa de um jornalista. Tá? Eu escrevi isso no meu texto no IBA, eu sugiro vocês lerem, porque eu acho que esclarece bem essa ideia, essa noção vaga que a gente tem hoje do que é um jornalista. Opa, estava cortado aqui. Dani, é muito louco assim acompanhar tudo isso, né? Eu li o seu texto lá, a gente vai colocar aqui na descrição, como de costume, é, sobre a situação da Noor Gamani, né? Que estava na casa aí desse freelancer do Al Jazeera, e a situação dos reféns, né? A gente postou um carrossel hoje, na sexta de manhã, aqui lá no Instituto, no Instagram do IB, que é a matéria, né, do The Times of Israel, que fala da lavagem cerebral, da tortura que os reféns sofreram, né, inclusive da situação da Noa, que fazia trabalhos domésticos. Ela aprendeu árabe, inclusive, né? Aprendeu árabe. Aprendeu árabe, né? E no caso do Andrei, que me chocou muito na parte de tortura psicológica deles, dos terroristas falando que ninguém se importava, que ninguém queria saber deles, Não, que os israelenses, que nem Israel queria matá-los, que era mais fácil para Israel matá-los, porque assim poderiam, sei lá, destruir mais a faixa de Gaza, sei lá o quê. Entendeu? Quer dizer, realmente tortura psicológica. Eu esqueci, eu vou entrar no caso do tema dos palestinos que pagaram preço. Tá? Assim que terminou, né, a ação e 4 reféns libertados, imediatamente começaram a sair números de palestinos que morreram na ação de Israel para o resgate. 45, 67, 239. São números que eu fico assim, da onde vêm esses números cortadinho, 232, né, 47? Como que pode, alguns minutos depois da ação israelense, já tem um número aí de pessoas? Quem são essas pessoas? Novamente, a gente cai na mesma cilada que a gente cai o tempo todo. Eu digo eu, porque eu não caio, né? Mas que muita gente da imprensa internacional cai na balela, digamos, cilada das informações que o Hamas passa para a imprensa ocidental. Tá? Informações que a gente sabe até agora. Eles já foram pegos na mentira algumas vezes, que nem naquele hospital Al-Shifa, que disseram que Israel matou 500 pessoas e no final era um foguete deles mesmos, dos próprios palestinos, que matou 40 pessoas no estacionamento do hospital, nem caiu dentro do hospital. E várias coisas. Eu me lembro em 2002, quando teve uma operação israelense em Jenin, que eu estava no Brasil, eu não estava em Israel ainda. Imediatamente, eu trabalhava numa redação de jornal, imediatamente chegou a informação que os palestinos deram que morreram 400 palestinos. Israel chacinou 400 palestinos em Jenin. E imediatamente isso foi para a página do jornal, porque é óbvio que a gente vai acreditar no que os palestinos estão dizendo. E mataram 40, porque Israel é capaz, né? Vai lá e mata 400, sem mais nem menos. No final das contas, depois de algum tempo, porque o exército israelense demora para verificar as informações, para ver, para dizer, não quer ser taxado como mentiroso se dá uma informação errada, e obviamente o lado do Hamas ou do Jihad Islâmica ou de outros terroristas não estão nem um pouco interessados em serem taxados de mentirosos, né? Falam qualquer coisa.
No final das contas, foram 45 palestinos, combatentes palestinos que morreram, e 45 soldados israelenses. Quer dizer, então não foi 400 civis palestinos que morreram em Jenin. Houve um combate lá, uma batalha em Jenin, entre combatentes de um lado e combatentes do outro. Tá? E nesse caso, então, quer dizer, novamente, 200 e não sei quantos mortos. E a imprensa mundial dá o número sem saber, sem ter nenhum tipo de verificação, quem são essas pessoas. E 200 não sei o que civis, né? Porque os guardas que estavam segurando lá a Noa Argamani e os outros 3 homens não são civis. Só porque não tem um uniforme militar, é por isso? Eles não têm um uniforme militar, então qualquer soldado de qualquer exército ou para-exército no mundo tira o uniforme e vira civil. É isso? Então, obviamente, se morreu uma quantidade grande de pessoas, e eu imagino que tenha morrido uma quantidade grande, a gente nunca vai saber exatamente quantos, tá? Provavelmente 80% foram combatentes do Hamas que estavam lá fazendo guarda, né? Segurando, sequestradores que tinham ou sequestrado ou fazendo guarda em volta dos reféns, tá? E certamente morreram civis. Na casa que a Noa Argamani estava, o pai o mais velho da casa, que era um médico, novamente, médico, na casa dele estava uma refém israelense como escrava doméstica, tá? Esse médico foi morto e a esposa dele foi morta também. Eles são civis? A gente pode discutir aqui. O que é ser civil nessa situação? Os caras têm uma refém israelense. Ela não estava 8 meses lá, mas ela estava algum tempo lá, trabalhando como escrava doméstica. Eles são civis inocentes ou não são civis inocentes? Tem gente que vai dizer, não, mas eles são civis inocentes, o Hamas é que mandou, eles não podem dizer que não. Não sei, eu não estou na cabeça deles. Agora, você também não pode ter certeza de que são inocentes. Como eu não tenho certeza de que não são, você também não pode ter certeza de que são. Mas certamente, sem contar eles, esses que a Noa e os homens estavam na casa, no outro apartamento, pessoas na rua devem ter morrido também, certamente. E não deu. Teve uma repórter britânica que perguntou para um porta-voz do exército israelense, por que vocês não avisaram para os reféns que vocês iam lá, os reféns, para os civis lá, né, do campo de refugiados que vocês vão lá para resgatar? Imagina, né? Israel já avisa que vai atacar numa casa para as pessoas saírem, já faz isso. Agora, para resgatar refém, Israel tem que avisar para as pessoas lá para fugirem, né? E vão levar os reféns também. Então, certamente morreram, mas a culpa, de quem é a responsabilidade da morte de pessoas quando você sequestra 250 pessoas, depois de ter matado 1.200, sequestra e leva para o meio de um campo de refugiados e guarda essas pessoas lá com armas, né? E em cárcere privado por 8 meses. De quem é a culpa do exército vai lá resgatar e matou? Então, a gente tem que discutir isso muito, porque não adianta, não, mataram 250 palestinos, e não sei o quê. Inclusive, teve uma atriz palestina, israelense, quer dizer, árabe israelense, que falou, que até escreveu acho que foi no Twitter dela, para resgatar só 4 pessoas, eles mataram 250. Israelense, quer dizer, a democracia que ela falou lá. Mas olha só, faz o que então? Quer dizer, não pode. Então, não pode resgatar, não pode se defender, não pode fazer nada. Então, eu acho que tem alguma responsabilidade, se é que para mim não é toda a responsabilidade, um grupo terrorista que governa um território, sequestra 250 pessoas, coloca no meio do campo de refugiados. Eu acho que ele tem alguma responsabilidade pela morte dessas pessoas que botou em perigo e que são usadas como escudos humanos. E para quem tem ainda dúvida de que essa é a intenção de usar os reféns, de usar os civis como escudos humanos e de ficar feliz quando alguns desses escudos humanos são mortos por Israel, é só ver, eu acho que o Wall Street Journal publicou uma série de conversas por WhatsApp ou e-mails entre o Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas,
na faixa de Gaza, e alguma outra pessoa que eu não sei quem é, em que ele fala, esses mortos, esses civis mortos, estão dando a vida pela nossa causa, e é bom que eles tenham morrido. A gente colocou Israel justamente no lugar que a gente quer, no lugar de que as pessoas odeiam Israel agora. Quer dizer, então o objetivo sempre foi sequestrar, sabendo que Israel vai lá fazer uma operação enorme na faixa de Gaza e tentar resgatar os reféns, e se morre refém, e se morre os civis palestinos, tá ótimo, que para a nossa causa é bom. Então, se alguém tem dúvida de que o objetivo do Yahya Sinwar e do Hamas era transformar Israel em pária no momento em que se defendesse e tentasse resgatar os reféns, não há mais dúvida. Esse era o objetivo do Yahya Sinwar. Mais do que atacar Israel e mandar bomba sobre Israel, o objetivo era atrair Israel para dentro da faixa de Gaza, e no momento que começasse a morrer civil palestino, ou qualquer palestino, que para eles interessa civil, né, começasse a morrer palestino, aí Israel ia ocupar essa posição que Israel está ocupando nesse momento no mundo de algoz e mal e genocídio e chacina. Esse era o objetivo do que o Yahya Sinwar está fazendo. Então, é só tentar entrar um pouquinho mais a fundo nos objetivos do Hamas para começar essa guerra no dia 7 de outubro. O próprio Ahmed, né, Fouad Al-Khatib, a gente postou lá no nosso Instagram, que é um palestino de Gaza. Ele falou sobre o que o Hamas não está nem aí, não está preocupado com a vida dos palestinos, né, que acaba utilizando os palestinos, que ele falou, né, o Hamas não apenas está mantendo os reféns israelenses, mas também milhões de palestinos em Gaza, né, ou seja, colocar reféns israelenses dentro de um espaço ali cheio de civis não é só uma responsabilidade, né, chega a ser proposital, que é o que a gente vem falando, né, Dani, desde o começo da guerra, de como o Hamas usa a população civil palestina como escudo humano, e como as pessoas, né, de uma maneira assim muito rápida, já sai reproduzindo, já sai divulgando os dados que a gente sempre vem falando aqui, né? O Ministério de Saúde de Gaza é controlado pelo Hamas, que é o grupo que fez o 7 de outubro e todas as violações de direitos humanos com os reféns israelenses, com os próprios opositores do Hamas na faixa de Gaza, né? A gente vê aí algumas vozes palestinas, como o próprio Ahmed, divulgando vídeos de como qualquer oposição mínima, qualquer crítica ao Hamas dentro da faixa de Gaza é duramente reprimida, muitas vezes com os palestinos sendo mortos, né? Então, Jogados do telhado das casas. Jogados do telhado das casas, com torturas e outras séries de agressões aí e violências, que é o que o grupo terrorista, não é um Estado formal, comete com sua própria população civil, né? E que infelizmente a gente vê algumas vozes, inclusive importantes, tratando o Hamas como se fosse uma organização pacífica de resistência, de libertação nacional, que não tem nada, muito pelo contrário, uma organização fundamentalista, religiosa, homofóbica, machista, que aí há anos vem oprimindo o próprio povo palestino, que anseia, né, por um Estado livre, que esse grupo radical aí não Não tem o menor interesse nem de criar um Estado. Exato. Então, com isso, a gente chega ao fim desse primeiro assunto aqui, né? Um assunto feliz, a libertação de 4 reféns israelenses, mas ainda, né, nossos corações seguem com os reféns que ainda permanecem na mão desse grupo terrorista na faixa de Gaza, e a gente anseia aí que a libertação desses que ainda permanecem em situações que a gente não sabe como que está, se está em túneis, está em casas de civis Quantos palestinos. estão vivos? Quantos estão vivos, né, Dani? Há 3 semanas a gente trouxe aqui o brasileiro, que é o Michel Nisenbaum, que, né, a gente achava que tinha uma esperança, mas que estava, infelizmente, morreu no próprio 7 de outubro, e outros reféns, né, que volta e meia o exército israelense resgata ou descobre o corpo, os corpos, né, e a gente vai seguir acompanhando aqui nas redes do IB. Lá no nosso Instagram a gente postou o relato, né, das torturas psicológicas e físicas,
e a gente vai deixar aqui o texto da Dani no vídeo, que ela conta um pouco melhor sobre a situação dos jornalistas, né? Mais especificamente desse jornalista que estava a Noah Argamani, que mantinha a Noah Argamani como refém. E entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, a gente falou disso na semana passada, que é a escalada no norte, né? Há 3 dias, o grupo terrorista libanês Hezbollah lançou mais de 200 ataques aéreos contra o norte de Israel. Esse foi o maior número desde a guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006, e a situação na fronteira norte do país está cada vez mais complicada e há cada vez mais medo de uma guerra total que poderia levar o Hezbollah a lançar mísseis contra Haifa e Tel Aviv, com centenas ou até milhares de mortos. Dani falou na semana passada que o poder bélico do Hezbollah é muito superior ao do Hamas, né, com esses mísseis aí podendo atingir os grandes centros urbanos de Israel. E a gente vem acompanhando, né, Dani, muitos incêndios, muitos desabrigados. A situação no norte continua muito complicada, né? Pois é, a gente já falou desse assunto realmente já há algum tempo, né? Tanto na semana passada como em outras edições do Expresso. Mas essa semana foi quer dizer, a escalada realmente foi maior, né? O ritmo da escalada aumentou. No dia 11 de junho, que era a véspera do feriado de Shavuot, aqui em Israel, foi o dia que teve mais ataques e mais lançamentos de foguetes e mísseis do Hezbollah contra Israel desde 2006. 2006 teve uma guerra entre Israel e Hezbollah, né? E desde então não tinha um dia como esse, que foram mais de 200 lançamentos. A gente sabe que o Hezbollah começou a apoiar o Hamas no próprio dia 7 de outubro. O Hezbollah começou a atacar o norte de Israel, ao mesmo tempo em que o Hamas também estava atacando o sul de Israel. E o Hezbollah não para de atacar Israel todos os dias, desde dia 8 de outubro. Há 8 meses, o Hezbollah ataca todos os dias o norte de Israel. Mais de 60 mil pessoas foram evacuadas de todo o norte de Israel, a gente já falou isso várias vezes. E a situação está piorando. A gente falou na semana passada dos incêndios que esses lançamentos começaram a causar por causa do verão aqui em Israel. Hectares e dunam, sei lá, quilômetros quadrados de parques nacionais, de florestas e de casas também pegando fogo no norte de Israel. E essa semana, como eu falei, piorou. 200 ataques num só dia, no dia 11 de outubro. Eu queria que você botasse uma reportagem do canal americano PBS. A gente vai assistir 1 ou 2 minutos dessa reportagem que mostra as imagens, mostra as pessoas fugindo em Shavuot, num kibbutz, estavam fazendo festa de Shavuot, tocou o alerta, as pessoas tiveram que sair correndo com suas crianças, com tudo no meio da festa, e os repórteres do PBS foram no norte, em Kiryat Shmona, né? Kiryat Shmona, que é uma cidade, que é a grande cidade mais ao norte de Israel, também tem Metula, mas é uma cidade menor. Kiryat Shmona, na verdade, é o coração do norte, né, de Israel, e ele foi lá e viu a cidade fantasma. Coloca aí, por favor, o comecinho. Eu vou falando em cima algumas partes, que é em inglês. Today, in response to an Israeli strike that killed a senior commander, Hezbollah launched one of its largest salvos in the northern. Ele está falando que o Hezbollah lançou o maior ataque no dia tal, em resposta a um ataque israelense que matou um comandante do Hezbollah. We visited Kiryat Shmona. E aí que o repórter visitou Kiryat Shmona. In northern Israel, panic and fear. Israelis celebrating a Jewish holiday run for cover as Israeli air defense intercept Hezbollah rockets. Across the region, there is constant anxiety. Aquilo no céu não é fogo de artifício, não, and also mísseis, né? This is Kiryat Shmona, the biggest town in Israel's north, former population 24,000, today all but deserted. Malls once bustling, now empty. Isso é o shopping de Kiryat Shmona, vazio. Cidade não tem ninguém. Closed. Playgrounds silent. Roads and buildings pierced by rockets fired from Lebanon just 1 mile up the road. Destruição de prédios. And so the city's staff, who remain, are under threat and often underground. Mayor Avichai Stern holds his meetings. As únicas pessoas que ficaram em Kiryat Shmona vivem underground, vivem dentro de bunkers agora.
tentando controlar o que está acontecendo. Hezbollah published a video on how it will conquer the Galilee. The same scenario as we saw in Acho que você October pode in the tirar. South. Eu pensei que o vídeo ia estar com legendinha, que ia dar para as pessoas entenderem mais. Mas tudo bem. O que o cara fala, esse Avichai Cohen, que é um dos caras principais da Kiryat Shmona, o que ele fala é que o Hezbollah já tinha publicado planos de como que ele ia atacar o norte de Israel há muito tempo atrás. Já tinha esse plano, já existia. E agora eles estão simplesmente colocando em vigor, aproveitando essa guerra com o Hamas como uma desculpa para poder atacar Israel, fazer o plano que eles queriam. E o que o Hamas fez na faixa de Gaza, na fronteira, né, nos kibbutzim e nos moshavim, nas cidades da fronteira, o Hezbollah faria pior ainda, porque o Hezbollah tem muito mais força bélica, muito mais combatentes e soldados mesmo, porque eles são uma força paramilitar muito maior do que o Hamas, muito mais organizada. Eles têm, nesse momento, algo em torno de 130 mil foguetes e mísseis, alguns mísseis teleguiados hoje em dia. Não tem nada a ver com a força do Hamas, que o Hamas tem foguetes e só alguns mísseis. O Hezbollah tem 130 mil foguetes e mísseis, alguns mísseis de longo alcance, teleguiados, que podem chegar em Tel Aviv por GPS, teleguiados, e o Hamas e o Hezbollah recebe todos os dias munição e mísseis e tudo que ele precisa do Irã através da fronteira com a Síria. Tá? Então, o Hezbollah é outra coisa, não é o Hamas, é muito pior do que o Hamas. Quer dizer, a gente viu que teve esse ataque com 200 foguetes no dia 11, mas não terminou, mas no dia 12, no dia 13, e hoje é o dia 14. E aí eu fui para ver num site israelense os ataques de hoje. O primeiro ataque de hoje do Hezbollah contra o norte de Israel foi às 6h33 da manhã. Não por coincidência, o mesmo horário que o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro, 6h33. Então, 6h33 da manhã, depois 7h08, depois às 7h15, depois às 7h24. Às 11 foram 35 foguetes disparados. Depois, deu uma pausinha para eles almoçarem, aí começou de novo às 4h02, 4h21, 4h41. Agora são 19 horas aqui, eu não continuei a ver. Tá? Então, o Hezbollah está atacando o tempo todo. E por que ninguém fala isso no mundo? E aí, quando Israel vai, né, apesar de que teve essa matéria da PBS, mas não está na consciência mundial que Israel está sendo atacado todo dia pelo Líbano. Não tá, só vai estar na consciência mundial quando Israel atacar de volta. Aí sim, Israel é mau porque atacou o Líbano. Coitados libaneses. Há 8 meses, um grupo libanês que controla o sul do Líbano inteiro, que inclusive faz parte do parlamento libanês, faz parte da política libanesa, esse grupo chamado Hezbollah, o Partido de Deus, tá? Que foi criado para aniquilar Israel. Foi criado com o mesmo objetivo do Hamas, acabar com o Estado de Israel. Há 8 meses, esse grupo lança ataques com mísseis e foguetes contra Israel. Por enquanto, não atacou Haifa ou Tel Aviv, que são as maiores cidades, né? Quer dizer, Jerusalém, não sei se atacaria Jerusalém, talvez até. Por enquanto, não atacou, mas tem a capacidade de atacar. E não atacou porque ele está tentando se manter. Tipo, isso aqui a gente diz que é uma guerra, daqui para cima é uma guerra. Então, o Hezbollah está chegando assim, quase na linha aqui, mas não passa da linha que seria atacar Tel Aviv, digamos assim. Tá? Não chega no casus belli maior. Né? Por quê? Porque não quer que comece uma guerra, porque lá dentro do Líbano também as pessoas ficam meio, não começa uma guerra aí. Porque se começar uma guerra, Israel vai acabar com o Beirute. E a gente não pode saber, que a gente não pode negar, que vai acontecer em Tel Aviv vai ser horrível também. Vai ter ataques com mísseis. Eu já falei, inclusive, aqui no Expresso, vão ser centenas de mortos em Tel Aviv. Haifa, inclusive, é uma cidade mista. Boa parte da população, não sei se é 50% ou 30%, são árabes israelenses. Se o Hezbollah atacar, Haifa vai matar muito árabe lá. E muito judeu, né? Quer dizer, então, mas as pessoas estão chegando cada vez mais à conclusão de que é isso que vai acontecer. Nos próximos dias e semanas, a gente vai ver uma guerra real entre Israel e Hezbollah. De novo, a última foi em 2006.
Então, você tem aí 18 anos de diferença, mas houve já a guerra de 2006 e houve uma guerra enorme também na década de 80. Durante 20 anos, entre 1980 e 1982 e 2000, houve uma guerra entre Israel e Líbano. Às vezes em nível mais baixo, às vezes em nível maior, mas foram 18 anos de guerra entre Israel e Líbano, e nunca foi porque Israel atacou o Líbano porque conquistar terras libanesas. Sempre foi porque o Hezbollah quer acabar com Israel e Israel tem que se defender. Então, é possível que isso aconteça novamente. O mundo, né, algumas potências mundiais estão tentando agora, não só tem que lidar com a questão de Gaza, tentando evitar essa guerra entre Israel e o Hezbollah. O Emmanuel Macron decidiu ontem, na quinta-feira, avisou que ele quer fazer uma conferência tripartite, né, entre Israel, Estados Unidos e França, para tentar evitar a guerra lá com o Hezbollah. Isso alguns dias depois de ter avisado que Israel não pode mais vender armas para a França e baniu empresas israelenses de uma feira aérea que tem na França. Quer dizer, aí o ministro da Defesa israelense, o Yoav Gallant, disse que... O que o Gallant falou? Ele falou: enquanto travamos uma guerra justa defendendo o nosso povo, a França adotou políticas hostis a Israel. Ao fazer isso, a França ignora as atrocidades cometidas pelo Hamas contra crianças, mulheres e homens israelenses. Então, aí ele disse: não vamos participar dessa conferência. Essa conferência que está sendo feita por um país que claramente está condenando Israel, tá por um lado. Eu não sei se isso é verdade, se todas as ações da França foram anti-Israel desde o começo de outubro. Acho que não. Eu acho que os líderes internacionais estão sob pressão, né? Sob pressão para que lado que vai, para que lado que apoia. Tanto que a chancelaria israelense meio que brigou com o Gallant, falando: não, a França a França é nosso país amigo, não é bem assim e tal. A França é amiguinha, calma aí, né? Mas então, está uma briga dentro do governo sobre o papel da França, mas o ministro da Defesa falando que ele não vai aceitar uma mediação da França nesse assunto, e não sei quem vai escutar, quem vai aceitar. A ONU tinha que entrar, o governo libanês está calado, mas a gente está prestes a ver uma catástrofe acontecendo aqui, muito maior do que a catástrofe de 7 de outubro. E eu peço às energias cósmicas que evitem isso. É uma situação muito triste, Dani. A gente falou aqui na semana passada também das 3 frentes, né, que Israel vem enfrentando, que é Gaza, tem o norte, né, que é o Hezbollah, e ainda tem o sul, com os Houthis no Iêmen, os 3 grupos financiados pelo Irã, que fazem parte do eixo tudo o Irã, do chamado... tudo o Irã. O Irã está fazendo tudo isso porque os ayatolás do regime islâmico do Irã, não é o povo iraniano, mas esse regime, né, eles têm como um dos seus principais objetivos acabar com o Estado de Israel. Não é à toa que eles financiam grupos xiitas e sunitas, porque o Hamas é sunita, né? E o Hezbollah é xiita, mas eles são amiguinhos. Quando eles querem, os xiitas e sunitas são amiguinhos contra os infiéis judeus cruzados, né? Os infiéis sionistas, judeus, demônios cruzados, tudo é a mesma coisa para eles. Eles chamam Israel de Satã, né? Eles chamam os Estados Unidos de grande Satã, Israel, pequeno Satã. Quando eu falo que chamam Israel de demônio, de Satã, não é brincadeira, eles chamam realmente. A gente fica assim na nossa sensibilidade brasileira. Não, eles não falam exatamente isso, não falam realmente isso. Mas falam, e falam claramente, os israelenses escutam. Então, se vocês no Brasil acham que os israelenses são muito rudes e grossos e reagem com muita grosseria, é porque vocês não escutam o que os israelenses escutam todos os dias de líderes no Oriente Médio que falam: vamos matar vocês, vamos acabar com vocês, vocês são o Satanás. Então, eu acho um pouco difícil você culpar a grosseria israelense
quando 75 anos e mais tempo do que isso, os israelenses escutam todo dia discursos em árabes que os brasileiros não entendem, mas os israelenses entendem, dizendo que você é o Satanás e vou te matar. Imagina aqui no Brasil, se a gente tivesse um vizinho, né, com poder de fogo capaz de um míssil atingir São Paulo, Brasília, o Rio Eu de quero saber se o Janeiro. Brasil ia ter de carnaval, felicidade, sambinha. É muito fácil você fazer carnaval, felicidade, sambinha, quando você não tem vizinhos à tua volta querendo acabar com a sua existência. Então, tudo bem que existe uma violência urbana brasileira, existe inequidade, existe todos os problemas no Brasil. Mas o Brasil, infelizmente, não vive. É muito triste a situação do Norte, a gente vai seguir acompanhando aqui na sede do Instituto Brasil-Israel, nosso site, nosso Instagram, nos nossos canais do WhatsApp, e a gente espera aí que nessa situação se acalme, se resolva. A gente sempre espera de uma maneira política, né, Dani? Mas também é difícil, as pessoas só, né, criticam, e quando Israel vai lá e toma alguma ação, às vezes de precaução, né? Israel isso, Israel aquilo, mas são milhares de desabrigados, milhares de crianças que não podem ir às escolas, famílias que não podem trabalhar, e a gente espera que essa situação... Sem contar mortos, né? Quase 30 Exato. mortos. De Israel foram, nesses 8 meses, 30 pessoas levaram uma bomba em cima da cabeça. Tendo que viver em bunkers, né, em túneis, igual mostrou a reportagem lá da PBS. Imagina você viver uma situação dessa na sua vida, né? Entrando no terceiro e último assunto dessa edição do Expresso, a gente falou disso na semana passada também, que é sobre Benny Gantz. Ele saiu do governo, né, o líder do partido Campo Nacional, saiu da coalizão do governo essa semana. Ele deu uma blitz de entrevista em todos os canais de TV de Israel, dizendo que é fundamental que haja eleições urgentes em Israel para tirar Netanyahu do poder. O Gantz ele entrou, né, Dani, na coalizão para tentar ser uma voz um pouco mais moderada depois do 7 de outubro, tendo em vista as figuras mais radicais, os partidos mais radicais que estão na coalizão de Netanyahu, como Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, mas ele saiu de vez do governo agora, né? Na verdade, é engraçado porque ele no Expresso anterior, eu falei, foi o tema central, né, do Expresso anterior, e eu falei, amanhã ele vai sair do governo, amanhã era sábado, né? O Expresso foi sexta-feira passada, outra semana. No sábado, ele tinha anunciado uma entrevista coletiva, né, um anúncio à imprensa às 8h40 da noite, só que ele mesmo já sabia, porque ele fazia parte do gabinete de guerra, ele já sabia que o Exército ia fazer essa operação em algum momento para tentar resgatar Noor Gamani e os 3 homens. Então, no momento em que ele soube da operação, ele já sabia que ele ia desmarcar a tal do anúncio, né? Então, no momento em que saiu que houve essa operação, ele já avisou, né, seus assessores avisaram que ele tinha cancelado o anúncio. Mas ele cancelou por 2 dias. Ele adiou, na verdade, o anúncio, e ele fez o anúncio 2 dias depois, né, 2 ou 3 dias depois do que ele tinha pensado. Ele, na verdade, ele já sabia que a operação ia ser feita no sábado, só que ele não cancelou antes para não dar uma pista para os sequestradores, né, que estavam lá com os reféns, de que alguma coisa estava esquisita aí, que talvez houvesse alguma operação, alguma coisa. Então, ele manteve o anúncio público quando ele já sabia que ele ia cancelar o anúncio. Aí, 2 dias depois, ele realmente fez o anúncio de que ele ia sair, e ele, engraçado, foi um pouco antes, né, as pessoas estavam falando como é que vai ser o tom da voz dele. Ele vai falar, esse Netanyahu é horrível, vamos sair, vamos em eleições, não sei o quê. Ou ele vai falar, eu estou deixando o governo nesse momento, porque não concordo com o que o primeiro-ministro Netanyahu está fazendo, não sei o quê, mas vou apoiá-lo se ele resolver fazer um acordo de cessar-fogo para trazer os reféns de volta. E as pessoas achavam que ele ia mais nesse tom mais contido, né? Que é a cara dele. Ele é um cara, ele é de um partido de centro, o Campo Nacional. Ele é uma pessoa de centro, eu conheço pessoalmente, já entrevistei algumas vezes, já vi conferências dele e tal, tudo. Ele é um cara, sim.
Ele não é, vamos fazer, vamos acontecer, e vamos não sei o quê. Inclusive, ele não é carismático nesse sentido. Ele não é que nem Netanyahu fala, vamos agora votar, porque está tendo uma horda de árabes que estão votando, como o Netanyahu fez numa das eleições anteriores. O Netanyahu, ele é um cara que ele sabe manipular as palavras, e sabe falar as coisas, e mobilizar as massas, né? Que na verdade, é o que líderes carismáticos, infelizmente, muitos deles populistas fazem, né? Sabem fazer. O Gantz não é assim. O Gantz é um cara moderado, consensual, de centro. E ele não sabe falar, vou fazer, vou acontecer. Então, as pessoas estão um pouco preocupadas de como vai ser o tom dele. E foi engraçado ver o anúncio e as entrevistas que ele deu, né? Que eu daqui a pouco vou falar, porque ele, claramente, alguém falou para ele, você tem que ser mais assertivo, que é uma coisa que os israelenses acham que é um dos principais características que devem ser louvadas numa pessoa, é a assertividade. Tá? Se no Brasil ser simpático e ser, né, e a simpatia é uma coisa que é louvada enquanto característica nacional, não sei nem se é mais hoje em dia, mas na minha época era. Aqui em Israel, assertividade é muito importante. Você tem que dizer o que você quer e falar na lata e com clareza. Os israelenses gostam disso, eles não gostam de blá 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 e por favor, eu sempre falo, né, quando eu mando um e-mail para alguém no Brasil, eu falo, oi, tudo bem, como vai você? Como foi o fim de semana? Será que você poderia fazer isso para mim? Se eu escrever um e-mail assim para um israelense, o cara não vai entender, fala logo, não fala, oi, tudo bem, como vai você? Como foi o seu fim de semana? Não, fulaninho, preciso disso, ponto, entendeu? Toda essa coisa brasileira de vamos lá, como vai, não sei o que, não é bem vista aqui, né? Eles gostam da coisa muito direta. Então, o Benny Gantz não é assim. Ele é um cara, e ele foi chefe das Forças Armadas, tá? Mas o caráter dele é um caráter mais conciliador, é um caráter mais ele não é populista, ele não é um líder carismático. E isso pega mal para ele nesse sentido, porque ele não consegue ser durão e falar de uma maneira dura. O que eu pessoalmente gosto, porque eu gosto de pessoas que falam, que não usam do carisma manipulador para manipular as pessoas, e sim um cara que é inteligente e que usa a lógica e que fala, olha, vamos ouvir um lado, vamos ouvir o outro, vamos chegar no consenso. Eu, particularmente, prefiro do que um líder carismático, né? Só que, então, quando ele fez essa blitz, ele dava para sentir que ele estava tentando botar alguém teve um media training ou alguma coisa, de alguém falou para ele, fala aí mais. Então, ele fala, ele inclusive fala assim, para tentar mostrar um pouquinho mais. Mas dá para ver que isso é forçado, que ele não é assim, entendeu? Então, novamente, ele falou coisas, ele deu uma entrevista, inclusive as entrevistas que ele deu para o canal 11, canal 12, canal 13, inclusive o canal 14, que é pró-Netanyahu, ele deu entrevistas de 10 minutos para cada um desses canais, que foram ao ar ontem, dia 13, e as entrevistas foram ao ar na mesma hora. 8h30 da noite, todas as entrevistas foram ao ar, não podia ir mais cedo, às 8 ou 8h40 também, mas no mínimo 8h30 tinha que entrar ao mesmo tempo. Então é engraçado que você passava de um canal para o outro, estava o Gantz dando entrevista no mesmo lugar, com ângulos um pouco diferentes, mas exatamente no mesmo lugar, falando as mesmas coisas para entrevistadores um pouco diferentes, cada um, né, de um canal. E foi engraçado, porque dá para ver que ele estava tentando mostrar uma força, mostrar uma assertividade que não é muito a natureza dele, né? Então, eu não sei até que ponto que ele vai conseguir. Tem gente que acha mesmo que ele não pode ser primeiro-ministro porque ele não é assim, porque ele não é, vamos fazer isso, não sei o quê. Eu acho isso bobo. Acho que o primeiro-ministro tem que ser um cara inteligente e que sabe de estratégia e que tem ligação com vários lados e que consegue mobilizar várias posições e não um líder carismático manipulador, né, que usa as massas a seu bel prazer. Então, o resultado foi que ele acabou falando para esses 4 canais e eu não tenho nenhuma frase assim bombástica que ele falou, porque ele não é bombástico, entendeu? Então, ele falou, por exemplo, algumas coisas, vou dar alguns exemplos. Ele falou que o Israel tinha que
pagar o preço que o Hamas quer e fazer um cessar-fogo de 1 ou 2 anos para trazer de volta os reféns e depois ver o que fazer com o Hamas. Isso é uma coisa que ele falou e que, obviamente, ele disse que o Netanyahu não concorda. Ele falou que a família... uma das coisas que ele falou, que, aliás, talvez não deveria ter falado, mas um dos entrevistadores perguntou sobre... Eu não vi esse, porque eu estava tentando pegar ele um pouquinho em cada canal, não dá para ver todos ao mesmo tempo. E algum entrevistador falou: você sabe o que aconteceu com a família Bibas? Né? A gente sabe a Shiri Bibas, os dois filhos, o Kfir Bibas e o filho mais velho, e o pai, o Yarden Bibas. E aí ele falou o seguinte, ele falou: acho que Israel sabe o que aconteceu com os membros da família Bibas, dando a entender que eles não estão mais vivos. Mas isso não está claro. Acho que todo mundo realmente sabe, mas não sei se até que ponto que ele deveria ter dito isso, né? Inclusive, a família Bibas reclamou hoje que ele foi insensível. Aí ele falou também que o Netanyahu bloqueou sua própria proposta de acordo de reféns, a gente falou sobre isso em alguns expressos anteriores, que ele fez aquela proposta de uma libertação de reféns em 3 fases, em troca de cessar-fogo, em troca do fim da guerra, e que o Biden divulgou essa proposta, dizendo que a proposta foi do próprio Netanyahu, depois o Netanyahu negou, dizendo que não era a proposta dele, mas era, obviamente, a proposta dele. Então, ele falando isso, que o Netanyahu bloqueou sua própria proposta, porque ele não queria que as pessoas soubessem, as pessoas dessa própria coalizão, né? As pessoas que são mais à direita nessa coalizão, ele não queria que eles soubessem, que a proposta dele, o que mais que ele falou? Que tem que ter eleições, que talvez tenha sido a única manchete que a gente pode tirar daí, que tem que ter eleições agora para renovar a confiança do povo nos seus eleitores. Mas, enfim, todas frases muito bonitas e ótimas, coisas que ele tem dito, inclusive, sempre, inclusive antes mesmo de sair da coalizão. Não tinha nenhuma mensagem concreta, nenhuma mensagem bombástica, nenhuma manchete. Vamos fazer isso, ou o Netanyahu fez aqui. Não tinha nada. Então, essa blitz de comunicação, eu não sei se as pessoas lembram, nem hoje em dia, nem algumas horas depois que ela aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que foi um tiro pela culatra, porque ele não tinha uma mensagem. Ele não tinha uma alternativa. Ele não tinha... Tudo que ele falou foi uma coisa que ele já falava antes. Tem que ter eleições, o Netanyahu está bloqueando acordo de cessar-fogo, coisas que já se sabia, já se fala, e ele mesmo já tinha falado antes. Então, infelizmente, eu acho que ele perdeu aqui uma oportunidade, e não sei se vai dar algum tipo de fruto essa tentativa do Gantz de, principalmente agora, que haja eleições, né? O Netanyahu, tudo que ele tem a fazer nesse momento é empurrar com a barriga o que está acontecendo até dia 28 de julho, quando o parlamento, o Knesset, sai de recesso, só volta no fim de outubro. Se ele conseguir empurrar o governo dele até 28 de julho, ele sobrevive até outubro. Quer dizer, então, tudo que o Netanyahu faz é o que ele sempre fez na vida dele, política, que é empurrar as coisas com a barriga. O Netanyahu é um grande empurrador de coisas com a barriga, e é provavelmente esse o plano dele para os próximos meses. O Netanyahu é um líder político com, enfim, muita experiência, já passou por vários momentos, né, Dani? Então, enfim, a gente já não sabe. Tirou muitos coelhos da cartola. Muitos coelhos. Exato, né? Então, é uma liderança política que, enfim, se sabe ou não o que está fazendo são outros 500, como dizem, né? Mas é o que você falou, ele vai empurrando com a barriga. O Gantz não trouxe, né, algo assim de peso que mobilizasse. Não conseguiu mobilizar as massas para sair, entendeu? Não é que depois da entrevista dele as pessoas foram às ruas, como no ano passado, quando o Gallant fez aquele discurso dele e o Netanyahu demitiu o Gallant e as pessoas foram para as ruas. Não, as pessoas não foram para as ruas depois das entrevistas dele em todos os canais de TV. Não conseguiu mobilizar aí as massas, né? Digamos assim, e que isso, né, causasse algum impacto, tivesse algum efeito prático dentro da vida política israelense. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso Israel. Quero agradecer a você que ficou aqui até o final com a gente, pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no nosso canal, também o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante a participação de vocês. Agradecer também a Dani por mais uma semana aí estar trazendo as atualizações para a gente. Muito obrigado, Dani, e até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.